ninguém podia amansar. Amém, meus irmãos? Irmãos, sabemos que essa palavra é uma palavra muito abençoada, uma palavra de libertação, para que nós viemos entender que o impossível só Deus pode operar na vida do homem. Eu creio que tem muitas pessoas, às vezes, dentro da sua casa e da sua família, com vício nas drogas, na bebida, com vício que você sempre fala para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor tira ele, aleluia, desse vício, tira ele deste mundo. Eu quero que ele seja um servo usado pelo Senhor. Eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos, que quando Jesus ele chegou naquela província dos Gadarenos, a palavra de Deus diz que antes dele chegar naquela província, houve, aleluia, uma pregação do outro lado. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que antes dele passar o mar da Galileia, a Bíblia fala que ele pregava, aleluia, aleluia, por parábolas para aquela multidão, aonde que aquela multidão não conseguia, aleluia, entender o que Jesus falava através de parábola. E sabemos que quando ele estava naquele barco, pregando para os seus discípulos, ali ele pregou sobre a parábola da semeadura, ali ele pregou sobre a parábola do grão de mostarda, ali ele pregou sobre a parábola da candeia. E sabemos que antes disso, ele estava preparando aqueles discípulos para provar a sua fé. A Bíblia fala, aleluia, no mesmo livro de Marcos, que quando Jesus ele estava ali pregando, a Bíblia fala que tinha se caído já tarde. E através disso, meus irmãos, a Bíblia fala que ele olhou para os discípulos e começou a dizer: vamos e passamos para outra margem. A Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles discípulos, eles prepararam um barco, eles prepararam, aleluia, a sua canoa para poder atravessar o mar da Galileia. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que tendo Jesus e os seus discípulos entrado no barco, a Bíblia fala que seguiram outros barquinhos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles remando, quando ele estava remando, nós conjecturar algo aqui, que quando eles remavam para outra província, a Bíblia fala que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Que tempestade é essa, irmão Mateus? Era uma tempestade onde o próprio Deus estava preparando para provar a fé daqueles discípulos, porque antes deles passarem para outra margem, a Bíblia fala que Jesus pregou sobre fé. Então um dia chegou o momento da fé daqueles discípulos serem provada. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que veio uma grande tempestade. Cristo, ele estava dormindo na polpa do barco. Então, irmãos, nós podemos ver que os discípulos de Cristo, eles olharam naquela tempestade e começaram a se assustar. Olhem para cá, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam algo aqui, que antes deles passarem para outra margem, eles tiveram uma instrução de fé. Jesus Cristo, ele poderia muito bem, aleluia, acalmar aquela tempestade. Ele já sabia que aquela tempestade viria. Tem um mistério profundo aqui, porque antes de Jesus Cristo ele te abençoar, antes de Jesus Cristo libertar a sua filha, o seu esposo do vício da bebida, do vício das drogas, do tráfico, às vezes quando você pede, você primeiramente tem que passar pela tempestade e crer em Deus. Você tem que crer você tem que ter esperança que o milagre vai acontecer na sua vida. Você tem que ter esperança, aleluia, que essa tempestade que Deus permite, ela não é em vão. Se nós pegarmos, irmãos, aleluia, uma cena imaginária, uma figura daqueles discípulos no barco, nós podemos saber que ele estava com seus 12 discípulos. Aleluia. E sabemos, irmãos, eu gosto sempre de citar esse discípulo chamado Tomé. Quem é Tomé, Mateus? O discípulo incrédulo, que só acreditava se visse alguma coisa. Porque quando Jesus tinha ressuscitado dos mortos, a Bíblia diz que todos creram, mas menos Tomé. Ele só cria, aleluia, se ele pudesse ver ou tocar. Mas eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos, que bem-aventurado é aquele que não viu e que crê. Essa tempestade que você está passando, essa aflição que você está passando, esse aperto, esse vale que você está passando, é para uma grande vitória que Deus vai mandar na tua família. É para uma grande vitória que virá sobre sua casa. É para uma grande vitória que virá sobre o seu casamento. Sabe por quê? Porque diz a palavra
Aquele que tem a casa edificada na rocha, pode vir vento, pode vir furacão, pode vir tornado, que essa casa não vai se cair. É nesse dia, meus irmãos, que a sua vitória chegará mais. Olha para cá. Estávamos falando sobre Tomé. Estavam os 12 discípulos no barco. E nós também podemos imaginar Pedro, que por mais que tinha suas falhas, que por mais que tinha, aleluia, os seus erros ali, as suas falhas, mas ele cria no mestre. Porque Pedro, meus irmãos, ele poderia ser um pescador, ele não poderia ter sabedoria alguma, mas ele nunca deixou de andar ao lado do mestre. E eu quero que vocês entendam algo aqui nesse dia, aleluia. Nós podemos imaginar ele gemendo, e o discípulo chamado Tomé dizendo: olha só, é melhor a gente voltar, porque essa tempestade, ela pode piorar e a gente acabar afundando. E de Pedro dizendo para Tomé: olha só, se Jesus falou para a gente passar para outra margem, a gente vai passar. Então não sei, deixa, aleluia, pega o balde, abarreia as velas, cada um pega sua caneca e vai jogando água para fora, porque eu creio que nós vamos passar, porque ele se prometeu. Aí que a gente vai passar. Olha só, meus irmãos, e quanto mais ele jogava água para fora, mais ele jogava água para fora, e Tomé falava: ah não, a gente vai acabar afundando, é melhor a gente voltar para onde a gente saiu. E Pedro: não, Deus vai nos levar até onde ele falou que iria nos levar. Deus, ele vai te levar onde que ele te prometeu. É no meio das tribulações, é no meio da tempestade, que a vitória na sua vida vai acontecer. Jesus Cristo, ele fez uma promessa de restituir o teu casamento. Jesus Cristo fez uma promessa de restituir o teu lar. Jesus Cristo fez uma promessa de libertar o seu filho, a sua filha da vida desse mundo. Então, primeiramente, nada vai acontecer de um dia para o outro, não, meus irmãos. Nada vai acontecer de um dia para o outro. Primeiramente você vai passar numa moenda, para depois você receber o teu milagre. Porque aquilo que Jesus promete, aquilo que Jesus dá, não é algo que o mundo pode arrancar, não é algo que o mundo, aleluia, pode tirar de você. O que Jesus dá, irmãos, é algo que permanece para sempre. Então, meus irmãos, a Bíblia fala, eu já vou chegar no demoniado de Gadareno. Imagino eles botando as canecas para fora, jogando aquela água para fora, e o discípulo chamado Mateus dizendo: nossa, para essa tempestade subir, a obra lá do outro lado deve ser muito grande. A obra lá do outro lado daquela margem deve ser muito grande. Você não entendeu, não. A obra lá na outra margem é muito grande, por isso nos sobreveio essa tempestade. Eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. A Bíblia fala que quanto mais eles, aleluia, botavam para fora, mais a tempestade aumentava. Então nós podemos ver o discípulo chamado Marcos. Nós vamos, então, já que está piorando, nós vamos ter que chamar o mestre. Nós vamos ter que chamar Jesus. E começou a cutucar Jesus e falar: Senhor, importa-nos, Senhor meu Deus, que pereçamos. E Jesus Cristo, ele só levantou e falou: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E sabe que vai nos mostrar isso, meus irmãos, que nós não podemos ir pelos nossos próprios braços, nós não temos que ir pela nossa própria vontade. Se o mestre está perto de você, se o mestre está do teu lado, é no momento, no começo da luta, que você tem que clamar. Você não pode, meus irmãos, aleluia, deixar para clamar no momento que você estiver quase caindo. É no momento, meus irmãos, aleluia, que o Satanás já estiver levantando, que você tem que chamar o mestre. É no momento, meus amados, aleluia, que o Satanás estiver te lançando seta, que você tem que chamar o mestre. Jeremias diz, meus irmãos: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que ele está dizendo ali? Que maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que cauteriza as suas próprias consciências e não acredita naquilo que Deus pode fazer por você antes de estar nesse vento.
Por isso que Jesus olhou para aquele discípulo e disse: porque não tendes fé, homem de pouca fé. Eu quero que vocês entendam algo aqui, meus irmãos. No momento que você estiver passando pela moenda, no momento que fizerem aquela bruxaria para a tua vida, no momento que fizerem aquela feitiçaria para tentar te lançar no leito, é desde o começo que você tem que dobrar o seu joelho e clamar a Jesus Cristo. Erenai, colai, a série de calamaios. Eu quero que vocês entendam algo aqui, meus amados. A Bíblia fala que eles, tendo passado por essa tempestade, ele pregou sobre fé. Aqueles barquinhos que estavam seguindo Jesus, eles devem voltar para trás. Por quê? Porque não queria aguentar a tempestade, não queria passar pelo momento difícil. E eu vejo isso como uma igreja que não suporta o vento, aquela igreja que não suporta a provação. Mas eu creio, meus irmãos, eu creio que Jesus Cristo nesse dia está abrindo a sua consciência, está abrindo, aleluia, o seu psicológico para ouvir a palavra dele. Aí, irmãos, a Bíblia fala que ele, chegando na outra margem, saiu um homem das montanhas com o espírito maligno. Mas chegou o momento da libertação. Depois da tempestade que vem o momento da vitória. Depois da tempestade que Deus te permite, em primeiras tribulações que passam na tua vida, é porque Ele está falando assim no mundo espiritual: estou eu consertando a tua filha, estou eu consertando o seu sobrinho, estou eu consertando os seus netos. Se você me pediu, se prepara, porque a tempestade vai vir, porque o diabo não vai permitir, mas aquele que crê no Senhor permanecerá para sempre. Saiu, veio ao encontro de Jesus um homem com espírito maligno. Ele foi para Gadara. O que é Gadara? Gadara é uma cidade, uma Decápolis, com um conjunto de 10 cidades, aonde, meus irmãos, aleluia, estava operando, aleluia, o Império Romano naqueles tempos. E sabia, meus irmãos, que a Decápolis ali não era uma cidade judaica, mas era uma cidade gentílica, aonde, meus irmãos, nós podemos observar que pelo fato dali surgir muitas guerras, muitos confrontos, nós podemos imaginar que aquele homem deve perder os seus parentes, aquele homem que saiu do sepulcro deve perder a sua família, os seus filhos. E Satanás começou a operar no coração daquele homem, colocando uma grande aflição, colocando uma grande, aleluia, colocando uma grande depressão no coração daquele homem. Então os espíritos malignos começaram a possuí-la. E a Bíblia fala, meus irmãos, que era tão grande a legião, que aquele povo, irmãos, aleluia, que estava, irmãos, ali tentando prender aquele homem, não conseguia. Eles prenderam com grilhões. O que é grilhões? Na nossa visão, na nossa linguagem portuguesa, que esses grilhões vai representar correntes. Aquele homem era amarrado com grilhões, ele estourava. E a Bíblia diz que ele saía clamando pelos montes. Primeiramente ele andava pelos sepulcros. E sepulcro nós podemos ver como cemitério. E é no cemitério onde que o diabo ganha pela sua família, cemitério onde que o diabo ganha pela sua casa, para te botar, uma, aleluia, uma enfermidade. Mas quando Jesus chega, alabará série de calamandaraçaios, ele vem para dar a libertação, ele vem para quebrar os grilhões do inferno, ele vem para quebrar, aleluia, as sortes malignas do inferno. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles espíritos malignos prostraram e adoraram a Cristo. Eles falaram, sabe o que? Que o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar antes do tempo? Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus ele falou: cala-te, cala-te. Os demônios se prostraram diante de Jesus.
Os demônios se prostraram diante do mestre. Agora sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que os demônios se prostraram? A Bíblia fala em Tiago que se crês que é um Deus fazia um bem, até os demônios creem, estremecem. Ele já sabia que o dia que os anos dele estavam se acabando. Ele já sabia que eles iam ser lançados no lago de fogo. Ele já sabia que o último dia deles era o tormento eterno. E eu quero que vocês entendam algo aqui, meus. Nesse dia Jesus está arrancando esse espírito maligno do seu filho. Nesse dia Jesus está arrancando esse espírito maligno da sua filha. E Ele vai dar uma grande vitória para a sua casa, porque chegou a libertação. Chegou, irmãos, a mão de Deus sobre sua casa. Tudo aquilo que foi reconstruído, foi construído por Deus, o diabo não tem poder para derrubar. Tudo aquilo que foi levantado por Deus, o diabo não tem domínio sobre a sua casa. Creia nessa palavra, meus irmãos. Creia nessa palavra. Que o Espírito de Deus venha confortar o seu coração. Suporta a luta, suporta a prova. O salmista Davi diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mão, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Oh, glória a Jesus. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. E é isso aí que você tem que fazer na tua casa. É passar pela prova, olhar para a cara do capeta e dizer: nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda.